Pode tomar seu assento, meu irmão, minha irmã. Nós somos o povo mais feliz da terra. Sabe por quê? A nossa irmã Mônica aqui no início, ela disse sobre expectativas. O pastor, no decorrer da semana, disse muito sobre expectativas para essa semana de propósito. E nós somos o povo mais feliz da terra, porque a nossa expectativa não está nos homens, não está no governo, não está na seleção, pastor. Glória a Deus por isso. A nossa expectativa está no Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém? Glória a Deus. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. O deserto não é o fim, é o treinamento. Mais uma vez. O deserto não é o fim, é o treinamento. Amém. Meus irmãos, eu vou falar muitas coisas aqui essa noite. E a minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. De todas essas coisas que eu vou falar, se você entender e mudar a sua percepção, o seu entendimento do que é deserto, você já sai daqui vitorioso. Porque muitas vezes nós associamos a palavra deserto com algo ruim, algo de dor, algo de choro, de sofrimento. E não é que não seja, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos que o deserto ele vem para promover. O deserto muitas vezes ele vem para ensinar os filhos de Deus. E a palavra do Senhor, que não mente, que não nos engana, que nos traz esperança, ela vai trazer algo novo ao nosso coração. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 2 em diante. Nós vamos ler até o versículo de número 5. Pode ser a NVI aí, por favor. Nós já cantamos aqui. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, no seu coração que, como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Glória a Deus por essa palavra. Deus nos vai ensinar através do deserto. E a primeira coisa aqui eu quero convidar você a mudar a sua percepção de deserto. Tudo aquilo que você entende de deserto. Porque o deserto, ele tem um propósito para nós. E todos nós temos um deserto. Talvez você esteja passando por um deserto.
Talvez você já passou. E muito provavelmente você vai passar um dia. Mas o que é deserto para nós? No texto nós conhecemos, literalmente um deserto onde o povo percorreu durante 40 anos. Mas aplicando essa palavra deserto na nossa vida, o que ela simboliza? Ela pode simbolizar a perca de um ente querido. Essa semana, dia 10, completa 2 meses que eu perdi o meu pai. Nós estamos passando por um deserto. Talvez o seu deserto seja um desemprego. Talvez o seu deserto seja uma crise no casamento. Talvez o seu deserto seja alguém enfermo na família, onde os médicos já desenganaram. Onde só um milagre para resolver. Talvez o deserto é um filho que não quer te acompanhar na igreja. Um pai, uma mãe, longe dos caminhos do Senhor. Eu não sei qual é o seu deserto. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui essa noite para dizer para você: comece a enxergar o deserto com os olhos de Deus. Comece a enxergar no deserto o sobrenatural de Deus. Todos nós temos um deserto. E o deserto, meu irmão, ele é um lugar que muda a nossa mentalidade. O povo de Deus, aqui o povo de Israel, eles passaram 400 anos no Egito como escravos. Deus liberta aquele povo e coloca aquele povo no deserto com um propósito. E esses 40 anos que poderiam ser caminhado em 40 dias, Deus deixou a eles 40 anos para que as gerações escravas que foram formadas no Egito, a mentalidade de escravo que foi gerada no Egito fosse transformada. Porque eles alcançariam a terra prometida que Deus prometeu. Uma terra farta. Uma terra abençoada. E para isso era necessário que as suas mentes fossem transformadas. Deserto é lugar de transformação de mentalidade. Deserto também é lugar de vencermos as tentações. Olhamos para Jesus, 40 dias no deserto. E ali ele é tentado por Satanás. E Satanás usando a palavra, Jesus cheio da graça, cheio do poder, combate as tentações no deserto, através da palavra. Então o deserto, meu irmão, também é lugar de vencer as tentações, de vencer os obstáculos, de crescer espiritualmente. O deserto, ele sempre vai antecipar uma coisa grandiosa na sua vida. Quando a gente olha para o povo de Israel, para o povo de Deus, a gente vê que antes de eles alcançarem a terra prometida, eles passaram por deserto. Então o deserto, na minha e na sua vida, muitas vezes vai antecipar e vai indicar algo grandioso que está por vir, que Deus preparou para você. Amém? E o nosso tema: deserto não é destino, e sim um lugar de treinamento, um campo de treinamento. Quando a gente vê um soldado, antes de ele ir para a guerra, ele precisa passar por um treinamento, uma escola, um quartel, que vai fortalecer, que vai forjar ele, antes de ele ir para a guerra. O deserto serve para isso, meu amado. O deserto serve para amadurecer o seu coração, para preparar aquilo que Deus vai fazer lá na frente. Então mude. Deserto não é o fim.
Não é o ponto final, mas é uma estrada, é um caminho que nós temos que percorrer, sim, muitas vezes. E assim como esse povo, nós vamos ver, no calor do meio-dia, não é fácil enfrentar o deserto. Só quem passa pelo deserto sabe. No final do ano passado, eu passei por uma cirurgia no joelho e eu fiquei 45 dias sem pisar, sem poder pisar no chão. Para mim foi um deserto. Não conseguia dormir, não conseguia tomar banho, as necessidades básicas. Deus enviou um homem de Deus lá em casa, presbítero Antônio, com 20 dias, para tirar os pontos. E ele me falou algumas coisas, não sei se ele vai lembrar. Ele me falou algumas coisas que na hora eu não entendi, mas depois eu entendi. Porque eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia andar, não conseguia fazer as coisas básicas. E ele me disse assim: olha, meu irmão, cabeça em Deus, fica firme. Às vezes você vai querer ficar ansioso, depressivo, mas coloca os seus pensamentos no Senhor. Ele me falou isso. Na hora eu não entendi. 20 dias apenas, mas foi passando os dias, e o deserto foi pesando, foi ficando difícil. E eu me lembrei da palavra que o irmão falou. E eu fortaleci o meu coração. Eu entendi, vai passar. E glória a Deus, hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Porque o deserto, ele é passageiro. Ele passa, meu irmão. A história do povo no deserto nos ensina a importância da memória. Lembrar do deserto. E o perigo do orgulho, de esquecermos de Deus na prosperidade. Aqui no capítulo 8, Moisés está instruindo aquele povo antes de eles entrarem à terra prometida. Eles já tiveram os seus 40 anos, a sua caminhada no deserto. E eles estavam para tomar posse da terra prometida, a terra que Deus prometeu para eles. E Moisés, ele é muito sábio em dizer que vocês não podem se esquecer do deserto. Tampouco podem se esquecer, quando vocês estiverem na prosperidade, na terra prometida, esquecerem da onde Deus tirou vocês. E assim também é na nossa vida, meu irmão. O deserto, ele vai passar. E quando a prosperidade, e quando a resposta, e quando a vitória do Senhor chegar sobre a sua vida, não se esqueça da onde Deus te tirou. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê uma história muito linda. Jesus numa casa pregando, pegaram um paralítico, subiram no telhado e desceram aquele paralítico. Todos conhecem a história. E Jesus olha para ele e diz: perdoado estão os seus pecados. E depois Jesus acaba curando aquele paralítico. E um detalhe nesse texto é que o paralítico, depois de ser curado, Jesus olha para ele e fala assim: ó, pega a sua maca e siga. Pegue a sua maca e siga. Imagine você, aquele paralítico curado depois de alguns dias, já se esqueceu que foi paralítico um dia. E começa a pular, e começa a correr, e começa a andar. Mas toda vez ele olha para aquela maca e ele lembra da onde Deus o tirou. Toda vez que ele olhar para aquela maca, ele vai lembrar de Jesus, dizendo: levanta e anda, os seus pecados estão perdoados. Então é necessário nós trazermos à tona, no nosso pensamento, o deserto, quando lá na frente, nós tivermos na terra prometida. Amém? Aleluia. Meus amados, todo deserto ele tem um propósito. Todo deserto tem um propósito. Eu costumo dizer, o pastor também diz bastante, os irmãos dizem também bastante isso. Na vida do crente, tudo tem um propósito. Entenda isso, até o deserto.
O apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 8 de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, para você que ama a Deus, para você que foi chamado filho de Deus, tudo na sua vida tem um propósito. Coisas boas e coisas ruins. Tudo. E o deserto, ele tem um propósito. Quando a gente olha para o texto, no capítulo 8, Moisés instruindo aquele povo, Moisés diz que Deus os colocou no deserto para que eles fossem humilhados, para que eles fossem provados, e para que Deus pudesse sondar os seus corações, e saber se eles obedeceriam ou não os mandamentos do Senhor. Esse foi o propósito daquele povo. E eu quero te convidar a fazer uma reflexão. O porquê de você estar passando por esse deserto? Qual o propósito desse deserto que você está enfrentando? Como eu disse aqui, o meu pai faleceu há alguns dias, e Deus tem falado muito ao meu coração. Eu tenho aproveitado muito com meu filho. Nós conversávamos esses dias em casa, e a minha mulher disse assim: nossa, você e o Miguel parece que estão mais unidos, sabe? E a perca do meu pai me ensinou isso, porque quantas coisas nós deixamos de viver juntos, por N motivos. Então esse deserto me ensinou algumas coisas, de que o tempo é precioso, e que eu não posso deixar para fazer amanhã o que eu posso fazer hoje. Talvez você tenha que pedir perdão para alguém. Deus está falando com alguém aqui. Talvez você tenha que reconciliar com alguém. Qual é o propósito do deserto que você está enfrentando? Reflita. Olhe para o seu coração. Assim como Deus sondou o coração daquele povo, Deus está sondando nossos corações. E Ele quer que você entenda o propósito de tudo que você está enfrentando. Qual é o propósito do seu deserto? Porque tem um propósito. Tudo tem um propósito. Deus quer nos ensinar. Deus quer preparar o nosso coração. Deus, Ele quer amadurecer a nossa vida espiritual com Ele. E 99% das vezes são os momentos difíceis da nossa vida que fazem isso acontecer. Não sei porquê, não me pergunte porquê, mas a vida é assim. É no momento de choro, de dor, de luto, que nós paramos e refletimos. O que eu preciso mudar? O que eu preciso rever? O que eu preciso falar? O que eu preciso fazer? Com quem eu tenho que resolver aquela pendência? Qual é o propósito do seu deserto, meu irmão? Aleluia, porque deserto também... Glória a Deus por isso. Deserto não é um lugar de morada. Deserto não é lugar de morada. Mas deserto é um lugar de percurso. Glória a Deus por isso. Eu não sei o deserto que você está enfrentando, mas vai passar. Vai passar. O deserto não é eterno. Ninguém nasce para morar no deserto. Eu não sabia, mas eu fui pesquisar. No deserto, o ano todo chove cerca de 500 ml de chuva. Só isso. Poucas plantas, pouquíssimas plantas podem sobreviver no deserto. Ninguém nasce para viver para sempre no deserto. O plano original de Deus nunca foi deixar aquele povo lá no deserto.
Mas o plano original do Senhor foi colocar eles numa terra abençoada, uma terra farta, com muitas águas, com muitos frutos. Esse era o plano do Senhor. Então, meu querido, não faça acampamento no deserto. Não se acomode e entenda que o deserto, ele é estrada e não uma casa. Talvez você olhe para essa dor que você está enfrentando, o deserto, eu não sei qual é. Ou talvez um dia, quando você passar por algum deserto, você vai lembrar dessa palavra. Não ache que o momento que você está vivendo é o ponto final. Porque não é. É apenas um percurso. É apenas uma estrada que você vai ter que pelejar, persistir, caminhar, porque um dia a terra prometida estará lá te esperando. Assim como Deus prometeu ao seu coração, a terra prometida estará lá. Aleluia! Não acampe no deserto. Não estacione no deserto. Eles armavam tendas para passar as noites frias no deserto. Mas eles entenderam que o deserto não poderia ser uma pátria, não poderia ser um lugar de habitação para eles. Entenda isso, o deserto não pode ser um lugar de morada na sua vida. Não fixe os seus pés no deserto, caminhe, siga em frente, meu irmão. E se for possível, deixe para trás toda a escravidão do Egito, toda a mentalidade de escravo, toda a mentalidade contrária, de derrota, de dúvida, de medo, tudo aquilo que te paralisa, deixe para trás e caminhe em direção à terra prometida. Aleluia! Terra que mana leite e mel. É a terra que Deus tem preparado para mim e para você. Coisas grandes, milagres vão acontecer na nossa vida, porque o Senhor está dizendo ao nosso coração: o deserto é passageiro. Aleluia. O deserto, meu irmão, minha irmã, ele serve também para revelar o que está no nosso coração. Moisés, no capítulo 8, ele diz que Deus permitiu que eles passassem pelo deserto, porque Deus queria olhar para o coração deles e ver se eles obedeceriam ou não os mandamentos do Senhor. E o deserto na nossa vida, ele tem esse propósito muitas vezes, de revelar o que está em nosso coração. É muito fácil adorar quando o mar vermelho se abre, quando o banquete está posto, quando sai água da rocha. É muito fácil adorar, permanecer firme. Mas é no calor do meio-dia do deserto, é na dificuldade, é na peleja, é quando você olha e não vê mais recurso algum, e você olha para dentro do seu coração, então a sua fé é provada, a sua fé é purificada. Na abundância, a nossa fé pode ser apenas conveniência, mas no deserto nossa fé é purificada. O deserto traz à tona toda a nossa impaciência, toda a nossa murmuração, toda a nossa incredulidade. O deserto traz tudo aquilo de ruim, talvez, que nós tenhamos no nosso coração. Toda a teimosia, todo o anseio, toda a ansiedade, todo o medo. O deserto, muitas vezes, ele traz isso à tona. E ele revela o que está aqui dentro.
Aleluia. Ele quer limpar o nosso coração da sujeira do Egito antes de entrarmos na terra prometida. O treinamento envolve limpar o nosso coração antes de recebermos a herança. Intimidade e escuta é no silêncio e na solidão que Ele fala diretamente ao nosso coração, revelando quem somos de verdade e o quanto somos amados por Ele. É no silêncio do deserto que nós ouvimos o Senhor falar ao nosso coração. É no silêncio do deserto que nós ouvimos. E por muitas vezes nós ficamos inquietos, preocupados, o que será de mim? Aleluia. Mas Deus, Ele quer limpar o seu coração. Deus quer fazer algo novo na sua vida. O deserto não é o fim. Deus te ama. Deus, Ele cuida de você em todos os momentos. Deus também nos leva ao deserto, porque Ele quer que nos tornemos mais dependentes dEle. Feche os seus olhos por um momento. Ele nos leva ao deserto, sim. Aleluia, Jesus. Ele quer que você dependa dEle. E muitas vezes Ele vai te levar no deserto, sim. Não se preocupe, porque Ele está cuidando de você. Você me leva ao deserto para falar de amor. Me deixa passar pelo vale para mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim: Não acabou. que a tua fidelidade não acabou. Você Ele é Deus me do deserto. leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Aleluia. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos na Tua palavra. Que muitas vezes somos levados ao deserto porque o Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer que nós nos tornemos dependentes de Ti, Jesus. E às vezes pode doer, e às vezes vai doer. Mas o nosso Deus é quem nos sustenta. No Egito o povo tinha comida, mas o povo era escravo. No deserto eles não tinham nada além de Deus, então eles entendiam que se Deus não agisse na vida deles, eles morreriam. E Deus nos convida a sermos dependentes dEle a esse ponto, de dizer: ó Senhor, se o Senhor não agir na minha vida, eu morro. Deus, Ele quer esse nível de dependência dEle. Ó Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não consigo. Deus quer que você dependa dEle. Deposite nele toda a sua fé, toda a sua esperança, todas as suas expectativas. Porque o deserto destrói a nossa ilusão de controle. Porque no deserto eu não sou ninguém.
No deserto eu não consigo. E a Bíblia mostra os milagres que Deus realizava naquele povo. Uma dependência diária. Todo dia Deus mandava o maná dos céus, algo que eles não conheciam. E assim também é na nossa vida. Às vezes nós olhamos e não conseguimos enxergar como vai se resolver, como a vitória vai chegar até a minha vida. Mas assim como aquele povo que nunca viram o maná do céu, eles viveram e presenciaram o extraordinário de Deus. Aleluia! Os seus pés não ficaram inchados. 40 anos no deserto. Imagina, meu irmão, criança, mulher, pessoas doentes, pessoas cansadas, preocupadas. Nós vivemos alguns anos atrás uma pandemia. Isso acabou e levou muitas pessoas a ficarem doentes. Imagina 40 anos no deserto, vivendo 100% na dependência do Senhor. É isso que Deus quer nos ensinar. Sejamos dependentes dEle no deserto. Entrega o teu deserto para Ele. Convide Ele, pegue na mão dEle, diga: Senhor, eu não aguento, caminha comigo por esse deserto. O deserto, ele destrói todo o nosso poder, todo o nosso recurso. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu mereço, eu posso. No deserto não tem isso. No deserto é 100% dependente do Senhor, 24 horas por dia. 24 horas por dia, seja dependente do Senhor. E alegre o seu coração. Alegre o seu coração. Porque o mesmo Deus que te colocou no deserto, te ensinou no deserto, é o mesmo Deus que pega você e coloca numa terra abençoada, numa terra que Ele prometeu, numa terra farta. Se coloque em pé. Vamos adorar o Senhor. O treinamento vai passar e o destino que Deus preparou para você é infinitamente maior e melhor do que qualquer crise que você esteja enfrentando. Não pare, continue em frente. Nós ouvimos aqui a palavra do Senhor ontem, Deus falando a Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Não é hora de clamar, é hora de caminhar. Mas no deserto também, muitas vezes, é hora de clamar, é hora de caminhar, é hora de buscar a dependência naquele que pode todas as coisas. Aleluia! Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia!